Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Nominato e nós estamos começando mais uma edição do Uni 360. Dessa vez, nós vamos receber o Valdir, que ele é perito criminal da Polícia Civil, especialista em acidentes de trânsito. Valdir, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Univale, à TV Univale e ao nosso Uni 360. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Estou sentindo-me honrado a estar aqui nesse momento. Valdir, você me contou que tem pouco tempo, né, que você veio para Valadares. Conta um pouquinho para a gente da, né, da sua formação e por que que você veio parar em Valadares. Perfeito. Minha vinda para Valadares ocorreu em julho do ano passado. Eu já ministro treinamentos na área de física avançada para acidente de trânsito, inclusive ministrei na Academia de Polícia de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, em 2 ocasiões, né, como professor convidado. Sou professor há 34 anos, aí muitas pessoas falam assim: "Poxa, mas da qual idade desse É, rapaz?" ué, você tem carinha É. de novinho. Mas eu comecei a lecionar com 13 anos de idade. E aí é uma história assim, eu vou falar de forma bem concisa, né, porque o foco aqui é mais a gente tratar sobre assuntos de trânsito, mas só para o pessoal entender e contextualizar, né, entender meu contexto. Eu, aprendi matemática de curso superior aos 13 anos de idade, desenvolvi 2 teses de matemática na sétima série. Teve um professor da minha escola que era professor de física e naquela mesma época ele já era perito criminal na área de acidente de trânsito, e foi, assim, o primeiro contato que eu tive com um perito. Foi sua Inclusive, inspiração. foi uma inspiração, Ricardo Simões, é lá de Belo Horizonte. Hã. E ele ficou sabendo que havia um garoto de uma escola de periferia que sabia matemática de curso superior, transformada de Laplace, série de Fourier, sabia várias coisas de matemática superior, e ele ficou assim: "Ah, gente, isso deve ser balela, né, isso não deve existir não". E ele me procurou, o meu professor de matemática da época, que era o Kleber, me apresentou para ele, e o Ricardo falou comigo, ele duvidou. Ele até fala com ele e falou assim: "Ah, não, olha só, se você demonstrar o princípio de Cavalieri aqui agora, eu acredito". Aí eu fui no quadro e demonstrei, ele falou: "Não acredito". Aí ele chamou mais 2 peritos criminais da época, montaram um cursinho pré-vestibular, eu tinha de 13 para 14 anos, e ele me chamou para lecionar. Foi aí que começou aí então minha trajetória como professor, né. Uhum. Então eu tenho, além de perito criminal, eu ainda continuo como educador, tenho essa preocupação, essa pegada muito forte em relação à educação. E aí fui dando sequência, né, trabalhando com física, ele me convidava para poder auxiliá-lo no cálculo de velocidade. Então quando eu falo que tem aí 26 anos que eu trabalho É com contando cálculo de esse período. velocidade, é contando também esse período, né. Então chegou um ponto que ele mesmo, né, falava para mim, falou: "Waldir, esse cálculo que você faz eu não sei fazer". Tanto é que quando eu fui chamado para poder lecionar na academia de polícia, né, foi como professor convidado por ele, porque ele era o titular da cadeira de física, né, voltado para acidente de trânsito lá na academia de polícia, e ele falou assim: "Waldir, isso aí eu não sei. Você vem Me aqui para ajuda. poder". Então o pessoal tinha passado, porque, para quem não sabe, a carreira de perito criminal da PCMG é por meio de você entra por meio de concurso público, né. Uhum. E aí ele me chamou para poder lecionar exatamente para os próprios peritos, né, então o pessoal adentrava ali pelo processo de concurso, e eu fui lá e lecionei física avançada para os peritos criminais, né, voltado para acidente de trânsito. E depois eu mesmo, né, fiz o concurso, passei, eu tenho formação em engenharia civil, engenharia de produção civil, gestão financeira, mestrado em engenharia de produção, doutorado em engenharia de produção. Então, assim, é uma carreira, e tive antes de virar perito criminal, tive uma ampla experiência no mercado, né, atuando, fazendo projetos, né, de construção civil, projeto estrutural e assim vai. Na parte também de mineração também, já E trabalhei. como é que você trouxe, né, que você fez essa ligação entre os números para a perícia e para a educação? Pois é. Na verdade, eu me preocupo muito, nós já estávamos fazendo um bate-papo, né, antes de começar o podcast, eu me preocupo muito com o fator, prevenção, né. Então, assim, a paixão pela matemática é profunda, né, sou profundamente apaixonado pela matemática. Tinha uma época que eu colocava os livros pra dormir na cama comigo, pra você ter ideia. O pessoal ri, o pessoal brinca e fala assim: "Meu Deus do céu", meu apelido era matemática lá na cidade. Então assim, vamos lá. A questão é que quando a gente chega, um perito criminal chega num local, a maioria das vezes é porque já aconteceu uma vítima fatal, né, é pós-acidente, né. Então, e geralmente a gente é chamado exatamente em casos que tem vítimas fatais mesmo, né. Então, eu tive sempre essa preocupação de fazer essa unificação entre a educação, o processo matemático e a perícia, de forma a tentar fazer um processo pedagógico preventivo, de forma a tentar
educar as pessoas de forma a evitar, de forma que aquele sinistro não ocorresse. Foi aí a minha motivação de ficar procurando escolas para poder fazer palestras, né, para poder realmente fazer aquela motivação desde, crianças, né, adolescentes, até os adultos, né, que são aqui os atores, né, os maiores atores na na no trânsito, né, na agência de trânsito, e no processo do trânsito, e de forma a tentar realmente evitar a necessidade de chegar no local e ver um pai chorando, uma mãe chorando, né, e pessoas em situações que não haveria necessidade caso tivesse, o conhecimento. O conhecimento liberta. O conhecimento realmente ele traz uma transformação. A gente vê ali no caso, no processo de Segunda Guerra Mundial, quando o Japão estava sendo estruturado, você vê o quanto que eles aplicaram em educação e qual potência que eles viraram Hoje, após, até né, hoje, né? a dedicação de verbas, né, de recursos na educação. Então, educação, gente, deem valor, porque é o princípio de tudo. Ô Valdir, a gente está no mês de maio. Maio é um mês muito simbólico, né, nós temos a campanha do Maio Amarelo, que é um movimento internacional, Perfeito, e você como especialista de trânsito, né, já chegou bem mobilizado juntamente, né, com a equipe da Polícia Civil, perfeito. aqui em Valadares, com todos os parceiros, né, porque nós temos um grupo que faz ações, né, em toda a cidade, com palestras, com blitzes educativas, com ações de prevenção, de geralmente orientação para a população. Qual a visão que você já está tendo, né, do trânsito em Valadares? O que que você já pode contar para a gente do mapeamento que vocês têm feito? Perfeito. Então, eu vejo que a equipe de Valadares voltada para acidente de trânsito, seja dos próprios guardas, né, de trânsito, fiscalização de trânsito, polícia militar, a própria polícia civil, né, o doutor Marcos, né, que é o delegado responsável Uhum. pelo regional, né, voltado para trânsito, eles têm uma dedicação, que assim, me trouxe admiração, me trouxe, empolgação. Além da empolgação que eu já cheguei, né, essa vontade de agregar, de somar, de trabalhar em sinergia com eles, eu vejo realmente uma vontade legítima de fazer com que o trânsito em Valadares funcione. Mas não depende somente deles, né, não depende somente dos agentes ali, depende de todos, né, isso aí é um processo unificador, né. Processo É realmente que precisa coletivo, né? coletivo, é coletivo. Então assim, o levantamento, né, nesses poucos meses que eu estou aqui, apesar que, como eu tinha falado para você antes, a gente atende não somente a região de Valadares, mas atende todas as regiões adjacentes, né, no leste de Minas. Por exemplo, eu como perito criminal atendo Aimorés, Mantena, Itaiumirim, né, mas vamos focar aqui, né, particularmente aqui em Valadares, eu percebo que o trânsito está bem caótico. Essa é a percepção que eu tive nesses poucos meses, né. A gente vê muitas pessoas fazendo, eh, muitas coisas de forma desregrada, né, não seguindo a legislação, não tendo respeito pela vida, não tendo respeito pelo próximo, né. Eu vejo que muitas vezes o trânsito ele reflete alguma coisa, algum problema maior, algum problema pessoal, Pessoal, a né? pessoa leva algum problema da casa dele para o trânsito, né. Então, assim, é um fator de tanto é que a gente sabe que hoje é um problema de saúde, né, é uma questão de saúde pública, e que tem que ser tratado, e tem que ser tratado em todas as áreas, em todos os níveis, seja no nível psicológico, no nível emocional, no nível religioso, que seja, independente de qual religião que a Que a pessoa pessoa tenha, né, que professa, a né? pessoa professa. Mas, assim, vamos lá, o trânsito de Valadares, a gente vê, por exemplo, situações de ciclistas, acho mais ciclistas e motociclistas é o que tem mais me preocupado, Sim. né, devido a convergências inseguras, inadequadas, o próprio pedestre que muitas vezes adentra uma via sem ter a noção de percepção, inclusive na abertura do Maio Amarelo a gente fez simulações de tempo de travessia de pessoas em várias idades, né, um adolescente, um adulto e uma idosa, né, para poder. Inclusive aquela idosa falou, com a gente, com a nossa equipe de reportagem, que ela já foi atropelada em cima de uma faixa de pedestres em Belo Horizonte. Olha só pra você ver, que coisa, né. E ela falou assim que foi e ela até hoje ela tem essa sensação de não ter segurança nem na faixa. E essa questão da insegurança que você citou é bem interessante. Tem pessoas que têm a intenção de tirar a carteira, né, de habilitação e tem medo. Quando vê o trânsito caótico, quando vê gente, o trânsito não é para ser, né, um local de pressão psicológica, de você já sair de casa preocupado: "Meu Deus, será que alguém vai passar na minha frente? Será que alguém vai adentrar de forma, né, indevida, sem sinalizar?".
Gente, não custa nada a pessoa demonstrar, né, o processo da Gentileza, né? gentileza, exatamente. Quando a gente passa, por exemplo, várias vezes que eu passei ali dentro da 116, quando eu estava fazendo mapeamento pela 116, né, ao redor nas adjacências de Valadares, eu percebo que tem faixa de pedestre em locais que você vê nitidamente que são preferência do pedestre. E as pessoas ali, por estarem passando na 116, né, que é uma via rápida e depende também da região, porque tem posições ali que, algumas regiões que é 40 quilômetros por hora, né, de limite e tal. As pessoas não param para o pedestre. A ânsia de chegar no local é tamanha que ela não gera gentileza, ela não gera a cidadania, a civilidade Ela se necessária. prioriza e não Ela se prioriza a Exatamente, pessoa. exatamente. Tem uma música, né, Amor de Índio, que eu acho linda, que fala assim: tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Tudo que move é sagrado. E isso tem tudo a ver com o Maio Amarelo, porque o Maio Amarelo fala de mobilidade humana, responsabilidade humana. Humana. Então, e quando fala tudo move sagrado, é claro que ali está, englobando animais, né, todos os seres em geral, mas pegando, essa fala, né, essa fala literária tão profunda e trazendo para a realidade do Maio Amarelo, vamos aplicar na mobilidade humana, ali na mobilidade urbana, voltado para trânsito, né. Então, gente, tudo que move é sagrado. A criança é sagrada, o pedestre é sagrado, todos os pedestres são sagrados, todos os ciclistas, Os motociclistas, né? todos, né, todos são sagrados. Veja as pessoas como sagrada, veja a vida como sagrada, que isso é muito importante, isso vai fazer uma grande diferença na vida de todos. Inclusive, quando eu quero depois, né, quando caso tenha a oportunidade, passar algumas orientações básicas para pessoas ciclistas que passam nas vias e tudo, e Uhum. a gente pode passar E algumas hoje a gente ainda orientações. tem um agravante, que são essas bicicletas motorizadas, né? Que estão. Perfeito. A gente vê que o número de adolescentes que estão usando é gigante. Então, assim, é um veículo automotor, né? Não está seguindo legislação nenhuma, porque a gente vê eles passando em contramão, em velocidade excessiva, até na própria ciclovia, quando alguns, Sim, né, sim, sim, seguem na perfeito, ciclovia. Então, assim, é uma convergência mesmo. A gente tem que ver que todos nós estamos em trânsito. perfeito. Então, assim, todos nós queremos chegar seguros em casa. Então, Sim, vamos dar com uma certeza. desacelerada aí. Perfeito. Tanto que o tema desse ano, né, o subtema da campanha do Maio Amarelo é desacelere, né, o seu bem maior é a vida. Perfeito. A gente vê que às vezes, até no dia da abertura, o Arnaldo, né, que é um agente de trânsito aqui de Governador Valadares, falou assim, 1 segundo, gente, 1 minuto no trânsito faz diferença. Demais. Então, assim, Demais. se programe, sai mais cedo de casa, né, se prepare direitinho, porque se você der aquela pisadinha no acelerador ali, isso pode gerar uma consequência grave para você, para quem está vindo de encontro a você. Então, assim, todos nós precisamos estar atentos, né? Perfeito. Essa colocação sua é muito pertinente relativa a ciclistas, né, e voltados para bicicleta elétrica. Existe ainda uma certa dificuldade das pessoas compreenderem a diferença entre bicicleta elétrica e ciclomotor. A bicicleta elétrica, a princípio, ela pode, ela se enquadra, né, a bicicleta se enquadra dentro do contexto, dentro da classificação de bicicleta elétrica. Um dos fatores para ser classificada como bicicleta elétrica é chegar até 32 quilômetros por hora. O ciclomotor, ele passa de 32 quilômetros por hora, chega ali a 50 quilômetros por hora. O ciclomotor, ele não pode andar numa ciclovia. O ciclomotor, ele tem que andar numa via normal, junto com os veículos, né, normais, as bicicletas, e inclusive precisa de liberação para poder dirigir. Precisa, então, assim, precisa de passar por um processo de habilitação para poder ele, utilizar um ciclomotor. Então, assim, tem muitas pessoas que estão confundindo isso, né, às vezes. Outra coisa importante, o ciclista, ele numa via, ele tem que seguir o sentido da via, ele tem que parar na sinalização, no sinal vermelho, ele tem que parar. E muitas vezes a gente vê a pessoa, o ciclista, ele querendo atuar como pedestre. Ele não percebe a responsabilidade que ele tem como ciclista. Eu quero muito fomentar aqui na cidade, um processo de educação até do pedestre, a gente ter a possibilidade de sentar com pedestres e falar: "Olha, você conversar. também é um ator do trânsito. Sim. Você tem que saber por onde que você passa, onde que você passa, até mesmo para você não perder seus direitos". Uma pessoa muitas vezes, por exemplo, se ela for atropelada fora da faixa de pedestre,
vai ser um dos fatores que vai pesar contra ela, sendo que muitas vezes aquela pessoa que estava no veículo, ela de uma forma ou de outra ela tinha que dar preferência para o pedestre, independente de estar na faixa de pedestre ou não. Mas é um fator que vai ser tocado, falar assim: "Ah, mas ela não está na faixa de pedestre, então para que você vai dar seu direito? Porque você vai entregar o seu direito", Às entende? vezes a pessoa nem sabe, né. Ela nem sabe, ela nem sabe. Então assim, outro fator importante relacionado à bicicleta elétrica também que é muito preocupante, é a poluição sonora. Ah, sim. A poluição sonora é um dos fatores e a poluição sonora não somente por questão de irritabilidade, mas por questão de atrapalhar de outras pessoas escutarem ao seu redor, o seu contexto em redor, entende? Então, assim, às vezes uma pessoa buzina para avisar que está chegando, mas uma bicicleta elétrica com aquele volume todo impede uma pessoa escutar uma buzina. Então isso aí é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhado, que eu sei que todos os setores de trânsito estão preocupados com isso, estamos trabalhando para isso. E, gente, eu vi algumas pessoas citando, né, e eu entendo, né, nas redes sociais, citando assim: "Ah, o pessoal está fazendo esse trabalho em Maio Amarelo, mas não foi no meu bairro". Gente, eu estou à disposição, estou aqui, é um prazer profundo servir vocês, eu sou um servidor público, Sim. e eu estou aqui para servir vocês, entende? Então, assim, é um prazer ir na cidade nos locais, passar informação, passar, conhecimento para a gente poder fazer o nosso trânsito fluir de forma o mais harmônica possível, e estamos aí. E eu sei que esse espírito, como eu falei, é o mesmo espírito dos demais, né, agentes de trânsito. E, assim, muita pessoa falando assim: "Ah, mas só faz em maio". Eu não vejo que só faz em maio, mas em maio tem um foco maior exatamente por causa dessa campanha que é nível mundial, É. né. E, tem pessoa que eu acho que preferiria que não fizesse então. Não, gente, a gente tem que fazer, a gente sabe que tem que fazer, e é um trabalho de formiguinha, é uma É. coisa que você faz eu falo mesmo, gente, uma palavra que servir para uma pessoa sequer ter consciência, Uma uma que muda o pessoa, uma comportamento, vida, né. exatamente, a gente ganhou o mundo, ganhou o universo, entendeu? Porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Uhum. Ô Valdir, você disse que tinha algumas orientações para falar, então dá, assim, algumas dicas pra gente, né, você falou para o pedestre. Vamos falar então também para os O ciclistas e ciclista. motociclistas, a gente tem também os entregadores, né, de delivery que às vezes são, fazem manobras arriscadas. Sim, sim, Não estou sim. generalizando, mas alguns, Claro, né, às vezes claro, pela sim, pressão do tempo, a pressão perfeito, da entrega, acabam fazendo manobras arriscadas, acelerando um pouco mais. O que você perfeito. diria para esses profissionais? Então, não somente para os profissionais, mas no caso, por exemplo, de um entregador, até para a pessoa que pediu, que solicitou a entrega. Tenha um pouco mais de tolerância, porque muitas vezes nem é culpa do entregador, muitas vezes tem todo um processo ali de preparar o lanche, Sim. né, e tudo, e depois entrega para coloca na mão do entregador e fala assim: "Agora você se vira". E o entregador, ele chega ali e às vezes é mal recepcionado, porque na verdade ele é a cara da empresa, ele que Uhum. chega na frente ali da Sim. casa da pessoa, né, para poder fazer a entrega, e ele que muitas vezes É escuta, é maltratado, maltratado, é. enfim. Então, não somente para o entregador, mas para as pessoas que também fizeram as solicitações, eh, tenha um pouco mais de zelo com a vida humana, né, tem um pouco mais de preocupação, porque o entregador ele não vai entregar somente para mim, vai entregar para outras pessoas, né. Mas enfim. E a questão da entrega também tem a questão das intervenções, né, dos obstáculos que às vezes Sim, ele encontra perfeito, até chegar à casa do cliente. Vamos supor, perfeito, ele encontra o sinal fechado, né, o trânsito mais volumoso, né, os perfeito. carros. Às vezes tem uma intervenção da prefeitura, né, de algum órgão na via, então tem que direcionar para outra rua. Então, assim, ele tem que fazer um trajeto maior. Então, eu acho que é a questão da empatia, né, da Com gentileza e certeza, o cuidado com o outro, com né? certeza. Mas isso também, algumas empresas, alguns comércios erram, porque elas passam para o cliente e passam um horário específico, fala assim: "Olha, dentro de tantos minutos vai chegar". Sim. E ela muitas vezes não fez um estudo para analisar se é possível Uhum, chegar ou não. Só uhum. que esse peso de chegar cai em cima do entregador. É. E muitas vezes a promessa não foi o entregador, a promessa foi uma outra pessoa que muitas vezes não sabe nem a realidade Do do trânsito. trânsito, Aham. entende? Então por isso que a gente tem que ter realmente essa empatia. Mas em relação a dicas, vamos lá. Em relação a, por exemplo, já peguei pessoas, passando na 381 ou na própria 116 ou em outras vias, em locais que às vezes nem tem iluminação artificial.
E é muito perigoso, porque às vezes a gente adentra uma curva e ali você pega na lateral ali uma pessoa com a sua bicicleta ou com a sua motocicleta, e a gente não tem uma grande visibilidade. O condutor ali de um automóvel, né, não tem uma grande visibilidade, devido ao contexto ali de iluminação, né, artificial, bem limitada. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu oriento é utilizar roupas mais claras, no caso do ciclista, do motociclista, preferencialmente amarelo, né, o pessoal fala assim: "Amarelo por quê, gente? Vocês acham que faixas são pintadas de amarelo? Você acha que Tudo tem foi um objetivo, né? vocês acham exatamente, você acha que foi à toa, né? Não, Aham. alguém estudou fisicamente. A gente sabe que, por exemplo, o processo reflexivo, ele é bem maior num processo na cor amarela do que no caso, ele dá mais contraste no asfalto, na cor do asfalto, do que Ah, outras tá. cores, entendeu? Uhum. Então isso melhora a iluminação, melhora a visibilidade e consequentemente diminuiria ali a possibilidade de uma pessoa colidir num ciclista ou motociclista que adentrasse ali, que estivesse naquela via. Então a questão da cor, né, tentar, priorizar cores mais claras, preferencialmente cor amarela, né, para facilitar a visualização. No caso, por exemplo, foi citado, a gente fez a simulação lá na abertura, no dia da abertura do Maio Amarelo, né, ocorreu agora dia 6, aquela questão do ponto cego do Sim, do caminhão, né, caminhão com as que é colocar motocicletas, né? várias motocicletas ao redor do caminhão e permitimos, né, e solicitamos que várias pessoas adentrassem ali, sentassem no local na cadeira do Volante. motorista, né, para poder perceber que realmente ali existem vários pontos cegos. Perceba que aquele caminhão nem é tão grande assim. A gente tinha que colocar um caminhão menor, até mesmo para não quebrar, né, para não acontecer, uma grande tensão de cisalhamento ali no piso da Da pista, da praça. praça, para não quebrar. Então, assim, um caminhão daquele porte, que nem é tão grande assim, perceba que tinha ali, nós colocamos 6 motocicletas ao Foi. redor e não dava para ver da posição do condutor, né, do caminhão. Imagina um caminhão maior, imagina uma carreta Em em movimento, movimento, né, tem vários com todos fatores. os fatores do trânsito ali, Perfeito, barulho. exatamente. Então você, ciclista, motociclista, que estiver ao lado de um caminhão, perceba que o caminhão, muitas vezes, o condutor do caminhão, ele não está te vendo, em muitas das ocorrências, em muitas das situações. Então, não pense assim, porque tem muitas, o que eu vejo hoje em dia, a pessoa falar assim: "A prioridade é minha, Uhum. a Ah, não, ele tá prioridade me vendo. ele está me vendo". E outra coisa, você citar essa questão de estar me vendo, tem um princípio físico chamado, da ótica geométrica, chamado princípio da reversibilidade, que é o seguinte: se eu coloco um espelho ali na minha frente, se eu conseguir te ver, é porque você está conseguindo me ver. Uhum. Então, assim, ou seja, os raios de luz, eles fazem o caminho inverso. Então, se eu consigo te ver, você também está conseguindo me ver através do mesmo espelho. Então, é muito interessante isso, porque, por exemplo, se um ciclista, claro que é difícil de tomar essa decisão em pouco tempo, né, porque as reações, os tempos de reação permitidos, né, necessários, na verdade, no trânsito são muito pequenos, são da ordem de segundos ou décimos de segundos, né, para você tomar uma reação, tomar uma atitude. Então, assim, mas se desse para olhar, se o ciclista conseguir olhar para o retrovisor do caminhão e ele estiver conseguindo ver o condutor do caminhão, é porque o condutor naquela hora está vendo o ciclista. Aham. Só que é claro que tomar essa decisão em movimento e Ah, tal, gente. então preferencialmente, gente, vamos zelar pela vida, zelar pela vida do outro, deixa o caminhão passar, dá a preferência. Se ele deu a seta, diminui, porque há uma grande chance deles não conseguir te ver, até mesmo por causa dos tempos ali que ele, né, que a gente acabou de citar, né. Então deixa ele passar e prioriza a sua vida e a vida dos demais, é o que eu aconselho. É a famosa direção defensiva, né? Perfeito, colocado em prática e citando física ali como aplicação prática, né. Ô Valdir, eu queria muito te agradecer por esse momento, um esse prazer. breve momento tão enriquecedor, acho que para mim, como pessoa, para quem tá em casa assistindo. E eu queria até te fazer o convite para a gente voltar em outros momentos, Perfeito, né? Porque eu prazer acredito profundo. que é um assunto que a gente tem muita pauta para Muito, conversar, com né? certeza. Te agradecer mesmo pela disponibilidade e dizer que as portas da Univale TV, da Univale, estão abertas para você, para a Polícia Civil e para todos os parceiros, né, que estão colaborando com esse Maio Amarelo, para estarem aqui com a gente, também dando essa palavrinha, essa força no trânsito, que é um espaço que todos nós fazemos parte e colaboramos. Perfeito. Eu agradeço também a oportunidade, muito obrigado por estar aqui nesse momento e ter, né, essa a honra, como eu disse no início, né, de poder passar informação, passar conhecimento, né, seja de ciência, que é a aplicação, né, da ciência forense ali no dia a dia, né, do trânsito, para todos.
que uma palavra dessa, como nós citamos, se tocar você de alguma forma e trazer uma consciência e te livrar em algum momento, eu terei ganho a vida, né? Eu terei ganho o momento, né, de ter vindo aqui. Agradeço profundamente e concluo com o lema, né, com o sublema, o subtema do Maio Amarelo: desacelere, o seu bem maior é a vida. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Espero vocês no próximo Uni 360. Tchau, tchau.